Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Inshallah, todos os irmãos queridos que estão nos assistindo ou depois vão nos assistir, Deus aceite de todos eles, de todos nós, os nossos esforços, nossas orações nesse grandioso mês, o mês de Deus, o mês da misericórdia. Pedimos a Deus que Deus Altíssimo protege nosso mundo, né? Protege o povo brasileiro, protege o povo iraniano dessa pandemia, cura os contaminados e salva os muçulmanos, inshallah. Que Deus abençoe todos nós. Tá, a gente estava falando sobre essa crença, a crença no imamato, na liderança da comunidade islâmica. Já explicamos e deixamos algumas colocações, né, sobre esse termo, como é utilizado no Alcorão Sagrado, como Deus utiliza essa palavra, esse termo, como os árabes veem essa palavra, e explicamos sobre esses assuntos. Agora vou deixar uma explicação, uma breve explicação sobre a diferença que existe entre as escolas islâmicas sobre esse termo, sobre essa crença. Na escola islâmica sunita temos um termo chamado califato, né? Isso é bem parecido com a crença dos irmãos dos muçulmanos xiitas, que acreditam no imamato. O imamato para os muçulmanos xiitas seria a liderança espiritual, né, a liderança política, né, dos imãs, de 12 imãs, que todos eles são sucessores legítimos do profeta Muhammad, né? O primeiro deles é o imam Ali, e o último deles seria o imam oculto, o imam al-Mahdi, o imam que seria o salvador da humanidade. Um dia ele vai aparecer bem do lado da Kaaba e vai salvar o mundo, vai salvar a humanidade. Isso é a crença dos muçulmanos xiitas sobre o imamato. Mas o califado tem uma responsabilidade política, né? Uma responsabilidade política. Quando a gente estuda a história islâmica, depois do profeta Muhammad, na crença dos irmãos sunitas, depois vieram 4 califas, né? Que eles chamam como Khulafa ar-Rashidin, os califados orientados, né? Isso não é nossa crença, a crença deles é isso. E depois também veio um grupo que governaram no território islâmico chamado o Califado Umayyadita, que eles tinham mais ou menos 14 califas. Eles tinham 14 califas. Iniciou esse califado com uma pessoa chamada Muawiyah e finalizou com uma pessoa chamada Marwan ibn Muhammad. E depois disso, né, aconteceu uma revolta para acabar com o califado Umayyadita. Começou um califado chamado Abbasita. Eles estavam, na verdade, no poder mais de 5 séculos. Eles tinham mais de 35 califas, né? Mais de 35 califas, que durou o califado deles até o ano 641. E depois aconteceu muita coisa que não é tão importante. Isso é califado, o significado do califado. Quem tem poder político? Isso é o significado do califado, né? E vamos mostrar uma outra forma, né, essa crença. Quando a gente estuda a tradição do profeta Muhammad, quando a gente estuda o Alcorão Sagrado, o Alcorão e a tradição do profeta Muhammad ofereceram uma outra forma de califado, uma outra forma do imamato, uma outra forma de liderança, né? Quando o profeta Muhammad, que Deus abençoe ele e sua família purificada, todos os livros autênticos dos muçulmanos, né? Nós não podemos dizer que nós não podemos considerar um livro autêntico sem
relatar esse dito. Esse dito é muito famoso, onde o profeta fala, o dito profético que fala, os meus sucessores são 12, né? O profeta limitou eles como por 12 pessoas. Os meus sucessores são 12. E, irmãos queridos, podem achar esse dito no livro chamado Sahih Muslim, volume 12, página 187. Na outra página 186 também menciona mais uma vez essa narrativa. No livro Sahih al-Bukhari, volume 23, página 490, Sunan Abi Dawud, volume 12, página 399, Sunan at-Tirmidhi, Musnad Ahmad, todos eles relataram esse dito. É um dito muito famoso. E os livros autênticos da escola islâmica xiita também relataram esse dito, onde o profeta fala e limita seus sucessores por 12 pessoas, por 12 sucessores. Então, essas pessoas que governaram no território islâmico durante muitos séculos, quase um século o governo umayyita e mais de 5 séculos abbasitas. Podemos considerar todos eles como califa do profeta? Abbasitas falamos 37 e umayyitas 14 califas. Um número grande dos califados que assumiram esse poder, tinham esse poder político, né? E tem mais coisas, além daqueles 4 no começo, né? 4, 14, 13, 37. Então o profeta falou, não, os meus sucessores limitou por 12, né? Limitou por 12. E mais uma coisa, que é muito interessante. Contamos um pouco da história, que aconteceu na história islâmica, né? Aconteceu com o Islã, depois do profeta, 4 califas, depois umayyitas, 14 califas, depois abbasita, 37 califas, um número grande. Quando a gente estuda no Alcorão Sagrado, o Alcorão Sagrado fala claramente que o orientador do povo, o orientador da nação é alguém designado por Deus, escolhido por Deus. Não assim funciona que aconteceu na história islâmica. Quem começa uma guerra, revolta contra o governo e assume o poder, ele seria considerado califa. Ele seria considerado califa do profeta. Fez muita coisa, não se mata em muitas pessoas. Bem o que aconteceu na época de Yazid ibn Muawiyah, o filho de Muawiyah, né? O segundo califa umayyita. O que ele fez? Ele governou no território islâmico por 3 anos. No primeiro ano, mandou matar todas as famílias, todos os membros da família do profeta, Imam al-Hussein, o martírio do Imam al-Hussein. E depois mandou atacar para Medina e Meca. Mandou destruir Kaaba, califa do profeta Muhammad. Então, a tradição islâmica, ou seja, o Alcorão Sagrado e a tradição do profeta Muhammad nos mostra uma outra forma de califado, uma outra forma de liderança, que é designado, é escolhido por Deus. Vamos ler esse versículo do Alcorão. Innama anta mundirun wa likulli qawmin had. Porém, tu és tão somente um admoestador, está falando para o mensageiro de Deus, ó Muhammad, tu és tão somente um admoestador, e cada povo tem seu guia. Cada povo precisa de um orientador. E Deus Altíssimo, ou seja, acrescenta mais uma coisa. Esse versículo é no capítulo 13, versículo 7. Na outra parte, capítulo 35, versículo 24, Deus Altíssimo, ou seja, fala assim: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Certamente te enviamos com a verdade e como alvissareiro e admoestador. E não houve povo algum que não tivesse tido um admoestador.
Deus fala claro que o povo, a nação, a humanidade precisa de um orientador. وَمِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Esse é administrador. Aquela pessoa, um orientador, um guia, que é escolhido por Deus, designado por Deus, enviado por Deus. Isso é a crença da teologia islâmica, xiita. Onde eles falam, não, nem todos aqueles que estão no poder é califa do profeta. Não, é califa legítimo do profeta. Qualquer pessoa pode ser assim. Qualquer pessoa pode fazer uma revolta, fazer um exercício, montar um exército e matar inúmeras pessoas e assumir o poder. Como aconteceu na história islâmica. Como os abbasitas revoltaram contra os umavitas no ano 129 por uma pessoa. Tudo iniciou com uma pessoa chamada Abu Muslim Khurasani, de Khurasan do Irã, da norte do Irã. Ele fez uma revolta, reuniu todos os poderes, todas as revoltas contra o governo corrupto, porque eles já tinham matado o Imam al-Hussein e fizeram muita besteira, que eu falei. Destruíram Kaaba, atacaram para Medina, a cidade do profeta Muhammad, e o povo estava bem cansado, né, da corrupção deles. Finalmente eles fizeram revolta e assumiram o poder. E começou o governo, o califado de Abbasita, que durou mais de 5 séculos. Nós não podemos considerar todos eles como califa do profeta. O profeta limitou o número deles, 12. Mais um dito do mensageiro de Deus que esclarece ainda mais a importância desse assunto. O profeta fala, Man mata, qala Rasulullah, Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. O significado, aquele que morre sem conhecer o imam do seu tempo, aquele que morre sem conhecer o imam do seu tempo, morre como se estivesse no tempo da ignorância. Quem morrer sem imam, quem reconhecer seu guia, sem reconhecer seu orientador, designado por Deus, escolhido por Deus, ele morreu como se tivesse morrido na época da ignorância, sem Islã, sem religião, sem nada. Olha esse dito do profeta. Limita por 12 pessoas e fala, vocês têm que reconhecê-lo. E o Corão Sagrado fala, nós sempre deixamos alguém como administrador entre as nações, na humanidade. Isso é muito importante, irmão. Já passou a história islâmica e aconteceu muita coisa. Mas vamos falar assim, vamos pensar assim, será que todos eles são representantes do profeta Muhammad, representantes do islamismo? Até mesmo hoje em dia vamos falar um pouco sobre o nosso tempo. Esse ISIS, Daesh, a Dawla Islamia, eles também são chamados por Daesh, aqueles terroristas extremistas no Iraque, no norte do Iraque, no sul de Síria. Eles chamaram seu líder como califa. Olha, aquele que faz tanta corrupção, tanta opressão, matou muitas pessoas, é considerado califa? Que isso? Então, o califa pode fazer qualquer coisa que quiser. Matar as pessoas, conquistar os territórios, né? Atacar para pessoas, matar inocentes, mulheres. Não é assim que funciona. Os califas do profeta Muhammad, segundo a teologia islâmica xiita, é muito importante. Segundo o Corão Sagrado, segundo a tradição profética, é alguém representante do profeta Muhammad. Aquele que vai continuar o mesmo caminho do profeta Muhammad. Um homem tão misericordioso que não manda matar ninguém. Não manda matar ninguém inocente. Esse é califado, esse é imamato, né? Que tem uma ligação muito forte com a misericórdia, com a representação do profeta Muhammad e continuar a tradição profética do mensageiro de Deus. Inshallah, explicamos depois.